Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a você que acompanha o nosso programa Boa Noite, Meu Pai. Eu sou o Padre Emanuel, da Paróquia Pessoal Nipo Brasileira, em Londrina, e com alegria apresento todos os domingos para você o programa Boa Noite, Meu Pai. Esse programa tem essa integração de nós voltarmos para o nosso dia a dia, vermos nossas histórias, nosso cotidiano, e logo em seguida transformá-lo numa dimensão espiritual. Ou seja, vemos como que nossas ações aqui na nossa vida terrena, elas têm um respaldo, uma resposta, um eco lá na eternidade. Ou seja, o que fazemos agora, sem dúvida alguma, já é um sinal do que nós estamos semeando ou plantando ou alicerçando para um dia chegarmos na casa do Pai. E é por isso que desde já eu peço que você contribua com a Rádio Alvorada. Tem um link aí na sua tela, você já pode então estar linkando, ou seja, clicando nesse link, e a partir daí muitas pessoas podem também acompanhar o nosso programa, toda a programação da Rádio Alvorada, que é a nossa catedral no ar, para que muitas histórias sejam cada vez mais algo condizente com aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Nós temos toda uma programação voltada para a família, para os valores, e isso sem dúvida alguma trará uma grande alegria para muitas pessoas. Então, por favor, colabore conosco, clicando, colocando esse link no grupo dos amigos, dos familiares, para que muitas pessoas também possam se conectar cada vez mais com verdades do Evangelho e, claro, com histórias que marcam profundamente a nossa vida. Hoje falar um pouco sobre a dimensão de nós vermos o que a nossa fé realmente produz no nosso dia a dia. Então eu escolhi uma história para vermos como que essa história pode nos mostrar, pode clarear para nós o nosso campo da fé. Ou seja, tudo o que nós fazemos, se for bem delineado no campo da fé, vai nos envolver no plano da salvação. Então qualquer história que nós colocamos em prática, desde que ela tenha essa dimensão de buscar a salvação, ela vai nos condicionar para que isso realmente aconteça um dia em nossa vida. E a história é esta: uma dona de casa, uma mulher que estava cuidando da casa, mas ela se descuidou de uma limpeza do vidro, da janela. O vidro que nós temos em nossa sala, na cozinha muitas vezes. E essa pessoa, ela começou a falar para o seu esposo todos os dias: olha, que coisa feia, nossa vizinha não limpa a casa dela. Ou ainda mais, eu vejo que ela lava as roupas, estende as roupas no varal, mas eu percebo daqui que as roupas continuam sujas. Então o homem ouviu isto, ficou quieto e começou a refletir sobre o que a esposa estava querendo dizer para ele, uma vez que ele via que não era a outra pessoa que não lavava bem as coisas, mas sim que a janela, o vidro da casa deles estava um pouco embaraçado, um pouco sujo, e essa pessoa então começou a refletir: eu vou deixar com que ela perceba isso realmente, não vou falar assim de imediato, e pensou o esposo. No outro dia, a mesma coisa. Ele chegou do trabalho e a mulher disse: olha, a nossa vizinha realmente ela não sabe limpar as coisas. Mais uma vez, ela limpou toda a roupa, lavou, estendeu no varal, mas eu olhando daqui eu percebo que continua tudo sujo. Será que seria bom em uma visita, um cafezinho lá com ela, eu com jeito tentar falar para ela? O esposo, claro, já percebeu que não era essa a verdade. Mas ficou quieto novamente e pensou assim: esta noite, enquanto ela dorme, eu vou limpar essa janela. Chegou a noite, foram dormir. Ele então acordou no meio da noite, em silêncio, pegou um pano, colocou detergente, limpou aquele vidro da janela da cozinha deles. E assim então, tudo muito limpinho, transparente, foi dormir. No outro dia, a rotina começou como de costume. Café da manhã, o casal conversa, ele vai trabalhar e ela fica trabalhando em casa, cuidando das coisas em casa e dos filhos. A hora que ele volta, ele tem uma surpresa. A mulher lhe diz: olha, eu não sei se alguém comentou com ela, mas eu vi que hoje ela aprendeu a limpar bem as coisas, porque hoje ela lavou roupa de novo, só que dessa vez está tudo limpa a roupa. Eu acho que alguma outra vizinha deu algum toque para ela antes de nós. E o esposo então olhou para ela e falou assim: não foi outra vizinha. Você não percebeu algo diferente em nossa casa hoje? Ela começou a olhar aos lados, olhando cada coisa e não percebeu nada. Até que ele disse: olha, eu percebi que por 2 vezes você me chamou para ver que a vizinha não tinha limpado corretamente a roupa.
A roupa era lavada, mas mantinha-se suja. E eu percebi que não era bem a roupa da vizinha, mas sim a nossa janela. Então, eu vim aqui à noite, sem você perceber, limpei todos esses vidros para que você pudesse ter uma visão muito clara do que está lá fora. E assim então você pode perceber hoje que a roupa da mulher está muito limpa. Mas não porque estava suja nos dias anteriores, mas porque a nossa janela estava com vidro sujo, ou seja, não permitia ver o que estava realmente do outro lado. Então, irmãos e irmãs, com essa história que eu quero então elencar daqui a pouquinho, alguns momentos em nossa vida que nós precisamos ter uma clareza muito grande sobre como estamos andando na nossa fé. Porque às vezes nós vamos caminhando, mas não limpamos esse vidro. E enxergamos, como diz Paulo também em outra passagem, como que com escamas nos olhos, né? A escama, ela é transparente, mas ela não é nítida. Você pode muito bem olhar assim sob uma escama, você vai perceber o outro lado, movimentos, luzes, mas não com clareza. E assim, então essa mulher, ela não limpava bem o seu vidro, o vidro da sua janela, aliás, e ela não conseguia ver com clareza o que estava do outro lado. Para vermos o quê? Que na história da vida, quando nós não contracenamos com os valores, nós ficamos apenas repetindo os erros. E erro sobre erro causa o quê? Um desmoronamento espiritual, moral, ético, sexual. Então é preciso que cada coisa esteja ordenada para que a graça de Deus venha até cada um de nós. Ou seja, se no meu dia a dia eu consigo ver com clareza aquilo que está na minha frente, sem dúvida alguma, se eu pôr isso na religião, na minha vivência cristã, eu vou conseguir enxergar cada passo que Deus quer que eu possa dar avante. Caso contrário, eu vou simplesmente dar passos mais perdidos, passos onde não vão me levar a lugar algum, porque eu estou simplesmente chegando com o quê? Com o meu conhecimento, não com o conhecimento divino, que é a palavra, a religião bem vivenciada. Então, irmãos e irmãs, que essa história nos cumule com as graças de Deus para que a nossa dimensão humana nos leve a refletirmos um pouco sobre a dimensão espiritual, ou seja, a casa que Deus está desde agora preparando para cada um de nós. Irmãos e irmãs, quando nós não buscamos o clareamento de nossas ideias, ou seja, a clareza daquilo que nós queremos e buscamos, nós não entendemos o que Deus quer de nós também. Esta é uma grande verdade. Quando alguém quer conhecer o que Deus espera dessa pessoa, né, da minha pessoa, da sua pessoa, quando eu quero conhecer isso, eu sem dúvida alguma, eu vou ao encontro da palavra. Porque ali sim é o próprio Deus que está falando conosco também. O agiógrafo escreve, mas sob o comando de Deus. Não é a ideia dele. É Deus que dará pelo Espírito Santo o entendimento para ele. Então, quando falta para nós essa busca do conhecimento, por exemplo, tudo fica ofuscado. Aqui é a relação com a história que eu comecei esse programa. Um vidro sujo que não deixa ver a clareza do outro lado, não deixa ver o real do outro lado, ou seja, tudo fica ofuscado. Então, ofuscar a fé também é o quê? É quando eu não busco o conhecimento na palavra de Deus para os meus passos. Vejam que importante é cada pessoa perceber como que ela pode dar um passo para conseguir, para conhecer, para conquistar cada vez mais a verdade do Evangelho. Então muitas pessoas não optaram por isto. Não quiseram fazer esse passo dar certo na vida porque preferiram suas próprias escolhas, preferiram seu próprio tempo, uma vez que nós sabemos que o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso tempo. Não tem nenhuma comparação o meu tempo humano com o tempo divino, com o Kairos, tempo esperado, aquele que está para nos alegrar. Então, irmãs e irmãs, esse cronos, que nós assim chamamos, né, cronômetro, de cronometrar, o tempo de Deus é muito diferente do nosso. Então, eu tenho que ter o quê? O conhecimento da sabedoria, para que pela sabedoria eu tenha esse discernimento de uma clareza muito específica daquilo que eu quero dar como próximo passo.
Aí sim, se eu colocar isso em prática, eu vou saber que esse próximo passo foi já delineado por Deus, não pela minha escolha, né? Não porque aquilo que eu acho que é certo segundo o meu conhecimento, mas segundo o conhecimento que eu adquiri da graça divina. Depois, tudo também fica muito ofuscado quando a pessoa ela não busca o que a religião oferece. Sabemos que a religião tem muitas coisas para nos oferecer. Eu sempre falo que a igreja ela já tem todo o seu aparato de salvação, mas muitos não querem seguir esses aparatos, esses modelos, essas linhas. Muitos preferem o quê? O seu próprio conhecimento. E aí é que muitos ficam com desafeto com a igreja. Exemplo, uma pessoa vai ao mercado e ela vai comprar, por exemplo, um macarrão. Nós vamos ter lá na prateleira várias marcas de macarrão. 10, 15, 20 marcas. Claro que cada marca tem algo diferente, uma com mais qualidade, outra com menos qualidade, mas tudo ali vai ser macarrão. E a pessoa começa o quê? Não, esta marca eu já comprei e não gostei. Esta marca não me satisfaz. Esta marca é mais cara. Enfim, cada qual tem um porquê de a pessoa comprar ou não comprar. No mercado sim, é normal, eu escolho aquilo que eu quero. Agora muitos querem aplicar isso na religião também. Opa, a igreja ela pede que eu tenha a participação na missa todos os domingos. Isso é pesado para mim, não quero. A igreja quer que eu tenha uma vida digna, uma vida justa para ser padrinho de alguém. Também isso para mim é pesado, eu não quero seguir o que a igreja me ensina. A igreja ela pede que eu comungue, mas que ao comungar eu esteja em paz comigo mesmo, com o Cristo, mas essa vida eu não quero, porque eu quero ter minhas coisas particulares. Então vejam, a pessoa começa a escolher aquilo que lhe apraz. É como no mercado, que eu falei agora há pouco, a pessoa vai e escolhe o que ela quer, mas é um produto, ela tem esse direito, mas a religião não. A igreja já tem a sua maneira de nos salvar. Basta que cada pessoa possa aceitar estas maneiras e começar a seguir. Eu tenho certeza que cada pessoa que segue jamais se arrepende. Por quê? O que Deus colocou como meta no campo da religião, da igreja, é para que a pessoa seguindo isto, ela tenha a salvação. E mais do que a salvação, ela vive em paz o tempo presente. Porque não adianta também eu buscar somente a salvação que está para chegar. Eu tenho que ser feliz agora também, porque Deus fez o ser humano para a felicidade. Então é esta minha realização agora enquanto pessoa humana, mas almejando já o que também? A dimensão espiritual. Quando isso não é compreendido, vem outra ofuscação, que é o quê? Ofuscar aquilo que nós buscamos enquanto religião. Ou seja, nossas atitudes, nem sempre condizentes com o Evangelho. E aqui eu quero citar duas dimensões importantes para a nossa salvação. Eu sempre falo nas palestras com os casais, na catequese em geral, que a nossa conduta, ela pode muito bem levar pessoas à igreja, por exemplo. A minha conduta pode levar pessoas que não têm uma religião, que não têm uma igreja, que não professam uma fé, mas a minha conduta pode levar essa pessoa a começar essa escolha, a ter essa escolha. Não pela minha pessoa, é claro, seria um egoísmo, mas pelo que eu vou testemunhar segundo o que eu creio na igreja que eu acompanho, que eu sigo, que eu vivo. Então imagina uma pessoa que está procurando uma religião para seguir, e ela encontra em você alguém que está lá dominicalmente na Santa Missa, participando de uma Santa Pastoral. Você está lá com o seu batismo, colocando ele em prática no seu dia a dia, caridade, justiça, equidade, tudo isso a pessoa percebe em você, ela vai dizer, não, essa pessoa ela é justa naquilo que ela segue. Então, eu que não tenho religião, acho que vou começar nessa, vou experimentar porque alguém testemunha que ela é boa. Então você vai o quê? Pela sua conduta, arrebanhar pessoas para a Igreja de Cristo. A outra dimensão é esta. Uma pessoa pode também muito bem expulsar alguém que já está na igreja ou alguém que quer entrar por ver você, enquanto uma pessoa que não tem atitudes condizentes com o Evangelho, deixar de lado também. Aquele que já está diz, olha,
Isso não condiz com aquilo que nós aprendemos, então eu vou deixar. Claro que não é o caminho, não é através do parâmetro da outra pessoa que eu vou não seguir minha religião, a minha fé, eu vou alimentar a minha fé. É Cristo quem nos alimenta. Mas a nossa caminhada de irmãos de comunidade, ela leva a isso também. Ou ainda mais, se alguém está querendo conhecer uma igreja, uma religião, como disse agora há pouco no primeiro exemplo, e percebe isso da minha pessoa, ela vai pensar 1000 vezes antes de entrar nessa igreja, nessa comunidade. E é por isso, irmãos e irmãs, que o nosso testemunho na igreja é fundamental. Testemunhar o Evangelho para que pessoas que já estão permaneçam, e os que querem conhecer, eles possam vir até a nossa comunidade. Então, mais uma vez, que Deus nos instrua nessa caminhada para que o nosso testemunho seja de qualidade espiritual, para que muitas pessoas busquem e tenham essa conquista de estarem em uma nova comunidade. Irmãos e irmãs, essa clareza que Jesus tinha em relação à vida de comunidade, sem dúvida alguma nos indica muitas coisas boas. Claro, vindo de Jesus tudo é muito bom. Ele, claro, bom pela própria natureza. Mas a clareza dele em ver as coisas revela para nós uma grande dimensão de salvação. Eu coloquei aqui 4 exemplos da clareza de Jesus em relação ao que a Bíblia nos ensina. Claro que é infinito em relação a episódios de Jesus com sua clareza. Mas aqui, elencando 4, eu quero colocar para você que está me ouvindo agora, como que Jesus ele via isso enquanto dimensão humana, mas almejando também a dimensão espiritual. Por exemplo, a Samaritana, um episódio muito conhecido por todos nós no Evangelho, que nós percebemos que ali existia essa clareza de Jesus em comunicar com aquela mulher. Primeiro, a Samaritana, por ser uma mulher, não poderia jamais conversar com Jesus, pelo simples fato de ser uma mulher. Segundo, mais do que isto, porque Jesus, sendo judeu, não poderia conversar com alguém da Samaria, que era então a samaritana. Mas Jesus, na sua clareza de salvação, ele quase que provoca esse encontro. Ele vai até esse poço que encontrou a samaritana. E ali então ele começa o quê? A provocar, um diálogo, onde a mulher jamais poderia estar presente, tampouco retornar alguma conversa com ele. E ele começa a dizer o quê? Olha, eu sei que você está presa na dimensão humana. Os maridos que ela tanto citou lá ficaram presos na dimensão humana. O não poder falar com o judeu é estar preso numa dimensão humana. Mas, irmãos e irmãs, quando ele tem essa clareza que pode dar a ela um novo sentido às coisas, ele não tem dúvida alguma e vai avante. Ou seja, ele testemunha que a sua realidade humana pode dar a ela o quê? Uma clareza de vida espiritual. E ele não hesita em momento algum em manter o diálogo, perguntando inclusive que queria tomar água. Ele poderia pegar, era um homem, era mais forte do que ela, para rodar a roldana, mas não, simplesmente ele pede para beber água. E essa mulher então, pedindo, ouvindo esse pedido dele, ela começa também a dialogar com ele, dizendo que, olha, você que é uma pessoa muito mais forte do que eu, poderia pegar esta água. E ele fala o quê? Se você soubesse a água que eu tenho para te oferecer, ou seja, a salvação, você tomaria dessa água ou dessa salvação, ou aprenderia essa salvação para nunca mais ter que retornar a esse poço. Ou seja, a dimensão humana, ao passado sombrio, às prisões que nós vamos guardando em nossa vida. E então, ela diz o que para ele? Senhor, dá-me desta água. E assim, irmãos e irmãs, também deve ser o nosso pedido para com Deus. Senhor, dá-me dessa sabedoria. Porque uma vez que uma pessoa experimenta a sabedoria divina, é como o rei Salomão, que é tanto mencionado nos Salmos, na Sagrada Escritura de modo geral. Aquele que, ouvindo a voz de Deus, colocou-se à disposição dele. Depois, outro exemplo, Jesus, enquanto aquele que expulsa os demônios. Ou seja, mais uma vez a clareza da força que ele tinha. Jesus, ele operou em 2 dimensões.
A dimensão humana e espiritual. A humana, quando ele salvava alguma pessoa de uma doença física. Nós temos vários episódios na Sagrada Escritura sobre isto. Jesus que salvou alguém de uma dimensão física, uma doença. Que alguém poderia ver aquela doença, os sinais, um corte ou algo nesse sentido. Algo visível, algo palpável. E também a outra dimensão, a espiritual, é quando ele expulsava os demônios. Como quem diz assim, olha, eu sou o Senhor de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então o demônio não tem poder algum sobre a pessoa de Jesus. E claro também, a Bíblia nos ensina sobre tudo isto. Inclusive, naquela passagem quando fala que o demônio foi tentar Jesus, né, após a sua caminhada humana no deserto, os 40 dias no deserto. Mesmo assim, claro, ele não venceu, não vence e nunca vencerá. Porque Jesus sabe muito bem qual que é a sua dimensão em salvar a humanidade, em buscar essa redenção para toda a humanidade. Então, quando ele fala de expulsar demônios, ele está agindo na dimensão espiritual. Depois nós temos o primeiro milagre de Jesus, que foi então transformar a água em vinho. Ou seja, ele tinha clareza suficiente na condição humana em saber que poderia já realizar uma condição espiritual. Tanto que ele fala para a mãe, né, Maria, aliás, mulher, né? A minha hora ainda não chegou. Isso é uma profecia, sem dúvida alguma. Ele já tinha clareza que iria transformar aquela tristeza de uma festa sem alegria, que era sem o vinho, em uma festa com muita alegria, muito vinho. Aqui não se refere à bebida alcoólica, não é isso o teor, claro. Mas se refere ao quê? Ao que o vinho trazia para aquele momento, que era uma alegria, a festa, todo mundo comemorando. Festa naquele tempo durava 3, 4, 5 dias, dependendo da casta que a pessoa vivia, de reis. Então ele disse o quê? A alegria desse povo não vai faltar. E ele então transforma aquilo que era humano, a água, em algo que era divino, que é uma alusão ao seu sangue derramado para nos salvar também. E depois, ele consegue também, na condição humana ainda, ele transportar as pessoas para uma dimensão espiritual, que é o quê? Quando ele transformou, né, quando ele mudou, ele multiplicou, na verdade, alguns peixes e alguns pães, para alimentar mais de 15 mil pessoas. Vejamos a conta. No Evangelho fala 5 mil pessoas, mas na teologia nós percebemos que ali, ao menos cada homem ia ter a sua esposa. Então já ia para 10 mil pessoas. Depois, cada casal, pelo menos um filho. Então já ia para 15 mil pessoas. Então Jesus multiplicou tudo isso, ali fala que na relva tinha mais ou menos 5 mil pessoas, mas se contar enquanto família, o número vai para bem maior. Para vermos o que também? Que todos comeram, se alimentaram, ficaram satisfeitos e ainda uma sobra de 12 cestos. Ou seja, uma contagem dessa perfeição dos 12 apóstolos que a partir dessa conversa, desse encontro com eles, cada um se alimentou do Espírito Santo e foi, claro, divulgar a igreja além do mundo. Então, irmãos e irmãs, é esta clareza que nos dá a religião bem vivenciada. Não é olharmos o outro lado com os nossos olhos somente, porque nós temos uma fé muito limitada. Mas quando eu sou imbuído da graça de Deus, eu consigo quase que limpar esse vidro e ver com clareza o que Deus espera da minha pessoa. Então, roga a Deus que essa mensagem ilumine muito a sua vida, sua semana, para que cada vez mais a graça dele, de Deus, enquanto Criador, realmente possa transformar cada vez mais a nossa vida, nossa família e os nossos sonhos. Desde já, que Deus te abençoe, que você tenha uma abençoada semana e cada projeto tenha sempre a mão de Deus para que tudo possa dar certo. Que Ele te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo domingo com as bênçãos do nosso Pai.